Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Mais um vídeo para nós aqui meditarmos na palavra do Senhor e sairmos daqui também despertados. O tema deste vídeo é o despertamento de espírito, que está baseado lá em Ageu capítulo 1 e o verso número 14, ao qual o Senhor despertou o espírito daquele povo, né? E eu creio que o Senhor irá falar grandemente em nossos corações. Esse texto que Deus falou grandemente ao meu coração, a maneira que o povo estava lá reconstruindo, né? Nós bem sabemos que este povo de Jerusalém, eles foram levados cativos por Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele destruiu tudo, né? Destruiu os muros, portões, até mesmo o templo destruiu, e levou esse povo cativeiro por 70 anos, né? E passado esses 70 anos, como a palavra do Senhor, né, bem dizia, este povo, eles foram libertos. E eles vieram, irmãos, com uma ordem. Esta ordem que eles vieram era de reconstruir justamente os muros, erguer os muros, reconstruir o templo. Nós vemos essa reconstrução em Neemias, em Esdras, a gente vê eles reconstruindo ali os muros, né? E aqui em Ageu também, irmãos, nós vamos ver que eles estavam ali construindo o templo. Só que por algum motivo eles pararam. Aqui está a frase que eu quero que os irmãos prestem bem atenção. É justamente essa palavra, pararam. Eles param as obras, eles ficam encostados. Só que não é bem encostado, parado, não. É que eles estavam encostando a obra de Deus, parando as obras de Deus, a obra de construir o templo, mas estavam construindo as suas próprias casas, os seus próprios lares, né, bem dizer assim. E é por este motivo que o qual eles param, porque não estava mais a prioridade sendo Deus, não era mais a prioridade sendo a obra de Deus. E aqui eu tiro dois aprendizagens, irmãos, que são estes dois subtemas que eu irei refletir neste vídeo, que é sobre a prioridade, sobre nível espiritual, e um terceiro sobre recomeçar. Eles param porque a prioridade não é mais sendo mais Deus, não estava sendo mais a obra de Deus, não estava mais sendo a casa de Deus, e o nível espiritual daquele povo como ele estava. E no capítulo 1, do verso de número 2, diz assim, olha: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus aqui estava ouvindo a maneira como esse povo estava falando, que eles diziam que ainda não veio o tempo ainda de construir a casa do Senhor. Ainda não é chegado o tempo ainda de ser edificada. Para você ver, eles vieram do cativeiro com uma ordem de construir, de reconstruir. Essa ordem foi dada por Deus de reconstruir. Só que eles estavam dizendo que não é chegado o tempo, né? Muitas vezes somos nós falamos que não é tempo ainda de fazer a obra de Deus, não é tempo ainda, não é chegado ainda, mas é chegado, irmãos. Deus nos escolheu, nos levantou, nos ergueu para fazer a obra dele, para ganhar almas. Jesus fala num texto lá em João 4, o verso de número 35, um texto bastante conhecido, a qual Jesus está falando com aquela mulher samaritana, e os discípulos vão comprar alimento para se alimentar. Eles até rogam a Jesus, Jesus come. Mas Jesus disse no verso 32, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos a uns aos outros, porventura alguém trouxe algo de comer? E disse o Senhor Jesus no verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No verso 35, preste atenção, olha o que ele diz. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ou seja, os discípulos diziam que ainda faltava 4 meses para a ceifa, né? Para recolher os frutos da terra, enfim, de ceifar, de colher naquela época. Porém o Senhor vos diz, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ou seja, olhai para... erguei os vossos olhos e olhai, já estão brancos.
está pronto para ceifar já está pronto para colher o que outros já plantaram, ou seja, para fazer a obra, para colher os frutos. No verso 38 diz: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então é tempo, irmãos, de olhar, de erguer os vossos olhos e ver as almas que estão aí prontas para ser colhidas, para evangelizar, para plantar, para botar semente neles, no coração deles e fazer a obra. Só que este povo aqui de Ageu, no livro de Ageu, eles diziam que não era tempo ainda de edificar. E por essa razão que Deus levanta Ageu como uma voz de encorajamento para eles voltar a reedificar o templo, para reconstruir o templo. E no verso 3 diz: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, esta casa que é justamente o templo do Senhor estava em ruínas. Eles começaram, mas não terminaram. E algo que eu tenho para nós, né, irmãos? E nós começamos umas coisas, começamos algo na obra de Deus e nós não terminamos. Nós temos até mesmo um desejo no coração de começar algo, de fazer, mas nós não começamos. Talvez nós começamos, mas não finalizamos, não vamos até o fim. E aqui, Deus fala através do profeta Ageu e disse: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas? É tempo de vocês construir as suas casas, enquanto a minha casa, a casa do Senhor, está em ruínas? É tempo de vocês cuidar dos seus próprios interesses e esquecer de Deus? É justamente a prioridade que estava, irmãos. É justamente o intuito desse título, desse vídeo aqui, irmãos, é despertar nós. E nós abrir nosso entendimento e ver se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Se Deus está sendo prioridade em nossas vidas, se a obra de Deus está sendo prioridade em nossas vidas. Porque aqui não estava mais. E foi esse motivo deles ter parado. Outro ponto, irmãos, é algo sobre o nível espiritual. Dependendo do nível espiritual, de como nós estamos, nós iremos parar. Este povo aqui estava desanimados. Eles estavam, irmãos, eles até começaram. Só que no meio do caminho, eles pararam. E aí é onde Deus levanta Ageu para vir com essa voz de encorajamento, para encorajar o povo. E talvez você que esteja assistindo esse vídeo aí, talvez você parou. Talvez você também está fazendo, mas está quase querendo parar. Ou você está vendo esse vídeo e você está vendo que as pessoas estão parando. E você está vendo como é que está acontecendo e não é assim para acontecer, não é para ser assim. Talvez Deus está te levantando hoje para ser uma voz de encorajamento também, de encorajar o povo a fazer, a se erguer. Por que vocês estão assim? Por que vocês estão tendo pouco? Vocês estão comendo, mas não estão se fartando. A terra que vocês plantam não está sendo boa, não está chovendo. Tudo isso por causa da minha casa. Está em ruínas. E ali o povo, irmãos, eles viram a realidade de quem estava. E no verso número 12, o povo atende à voz do Senhor. Eles dão ouvido. Eles atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. O povo temeu e atendeu. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E no verso 14 é aí que está este tema deste vídeo, que é sobre o despertamento. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e de todo o povo. E eles começaram a construir novamente a casa de Deus, irmãos. Então, o que eu aprendo deste vídeo, eu aprendo com essa palavra, é que nós temos que despertar. E para despertar, nós primeiro temos que atender a voz do Senhor. Eles atenderam a voz, eles reconheceram que eles estavam fazendo era em vão. Eles estavam apenas cuidando dos seus próprios interesses. Estavam colocando os seus próprios interesses, a sua vida como prioridade, e esquecendo a de Deus. E o nível espiritual do que eles estavam, irmãos. Quando o nível espiritual de um lugar, irmãos, de um povo não está, sabe, elevado, as coisas na obra de Deus também não vai ser como ela deve ser bem feita.
Mas quando nós estamos em um nível espiritual elevado, nós estamos com um nível espiritual em dias com o Senhor, irmãos, nós fazemos a obra de Deus com zelo. E aqui, eles atendem a voz e eles reiniciam os trabalhos, reiniciam as obras. Então, irmãos, neste vídeo eu quero que você saia daqui despertado também. Como Jesus falou em João 4, né, que olhe lá e erguei os vossos olhos e vedes, de que já estão branco, está pronto para fazer a obra, irmãos. Deus, ele nos levantou para nos fazer essa obra. E como ele até fala no capítulo 2, ele diz no verso 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não tem mais. Pois assim diz o Senhor, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, e o mar e a terra seca. Farei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei da glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele aqui fala que o Espírito do Senhor está no meio deles, e eles não temassem. Nós estamos, irmãos, com o Espírito do Senhor. Deus não nos deu um espírito de medo, nos deu um espírito de ousadia. Ele fez essa promessa com nós, que estaria conosco todos os dias. E o Consolador estaria conosco. Então, nós temos esse espírito dentro da gente. Essa é a sua intenção de você fazer a obra de Deus. Esse desejo do seu coração de você evangelizar, de você ganhar almas, é de Deus. Vá, porque ele diz assim: eu estou convosco. Assim diz o Senhor: eu sou convosco. Então, a gente venha dar ouvido, né, à voz do Senhor, atender, e aí sim nós iremos receber esse despertamento de espírito. Então, que você seja despertado hoje. Deus abençoe a sua vida. E você gostou desse vídeo, você compartilhe para outras pessoas que estão precisando de um despertamento, que precisa acordar, né? Nós precisamos acordar enquanto o Senhor Jesus, ele está quase às portas, está voltando. E nós devemos ganhar, irmãos, almas para o reino dos céus. Nós devemos falar acerca desse Jesus. Nós devemos reconstruir vidas que estão destruídas. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.